A paz, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula digital no dia de hoje. E, como sempre, antes de darmos início à palavra, vamos adorar a Deus, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
descanso. Amém, pessoal? Sejam muito bem-vindos as pessoas que entraram. A paz do Senhor, Thaís, a paz do Senhor, Vanessa. Deus abençoe vocês. Então vamos continuar, né, com a nossa célula aqui. Eu vou colocar um fundo musical aqui rapidinho, como eu sempre gosto de fazer. E aí vamos estar dando início agora à oração para estarmos falando sobre aquilo que o Senhor colocou, ministrou ao meu coração para ministrar ao coração de vocês, amém? Então vamos orar apresentando essa célula, a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, amém? Senhor Jesus, obrigada pela tua presença, obrigada por já se fazer real aqui. Convidamos o Senhor para estar conosco no dia de hoje, falando e ministrando aos nossos corações. Queremos te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que nós estejamos sensíveis à tua doce voz. Em nome de Jesus, que todo espírito de distração, de confusão, de atrapalho na mente caia por terra, em nome de Jesus, e que apenas a tua doce presença venha reinar, Pai. Cativa a nossa mente ao teu senhorio, à tua mente, Pai, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós, sem que a gente se distraia daquilo que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha me usar, Pai, que não seja aquilo que eu quero falar ou aquilo que as pessoas querem ouvir, Pai, mas seja aquilo que o Senhor tem determinado, Pai, para entregar aos nossos corações. Ministra a tua palavra nos nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então hoje, a paz, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Então hoje nós iremos falar sobre... Novamente, voltaremos ao momento de falar sobre os hebreus, amém? Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao 14, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês para estarem acompanhando, fiquem à vontade, que eu creio que da mesma forma o Senhor fala, ainda mais quando nós decidimos também acompanhar, amém? Se vocês puderem, se não puderem, tudo bem. Então, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 8 ao 14. E diz assim a palavra de Deus. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliques e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Olha, gente, que forte aqui. Nós vemos que em um momento que os hebreus, no caso, a família de Jacó precisou voltar para o Egito. Ele viveu muito bem, a família de Jacó viveu muito bem enquanto ela ainda estava com José. Mas a partir do momento que José morreu, passou-se um tempo e surgiu um novo rei, como está falando, que não conhecia José, que não conhecia aquilo que ele tinha feito para a terra do Egito. E por causa disso, ele se levantou sobremaneira contra os filhos de Israel. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós hoje é que estar convivendo com pessoas que não temem a Deus e se associar com pessoas que te afastam de Deus afeta diretamente no seu relacionamento com Deus. E por que eu vou falar sobre isso hoje? O Senhor ministrou meu coração para trazer sobre isso hoje. Porque no momento em que o povo de Israel ele estava sofrendo a escravidão, a opressão dos egípcios, eles não recorreram a Deus. Passou-se um tempo até que eles entenderam que eles precisavam clamar a Deus. Mas a partir do momento que eles começaram a ser escravizados, a Bíblia não relata de um momento que os filhos de Israel clamavam por Deus. Porque eles estavam em um lugar, eles estavam associados a pessoas, eles estavam convivendo com pessoas que não temiam a Deus. Então, automaticamente, somos influenciados, todos nós, somos influenciados a viver da maneira que no lugar onde convivemos. Então, por exemplo, se você convive numa sociedade onde a parte que mais determina sobre aquela sociedade é a construção de ídolos, é a idolatria, automaticamente você não vai ter o temor de Deus que você tinha antes, porque você pode ser influenciado, certo?
Por causa disso, os filhos de Israel, eles foram afetados diretamente no relacionamento que eles tinham com Deus. Porque por mais que eles ainda temessem a Deus, por mais ainda que eles obedecessem à voz de Deus, por eles estarem numa terra onde não havia temor de Deus, isso começou a afetar diretamente o relacionamento que eles tinham com Deus. Porque a partir do momento que você está em um lugar, em um ambiente onde você não consegue ver exemplo, você só está sendo a única pessoa ali que tá batalhando e tudo mais, e você não tiver a percepção de que eu preciso me preparar, sabe? De que eu preciso estar acordado, sabe? Continuar buscando a Deus incessantemente, ainda que as pessoas ao meu redor não estejam, automaticamente nós somos influenciados a andar conforme aqueles costumes. Tanto é que a palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você está no meio de uma roda de pessoas que falam mal de outras pessoas, que fofocam, depois de um tempo você vai ver, se você não tomar cuidado, você vai estar igual, sabe? E isso foi o que aconteceu com os egípcios, com os hebreus. A cultura do reino foi apagada no meio dos filhos de Israel por um tempo, ou seja, por um tempo você não via o povo de Israel clamar pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo para que Ele livrasse eles daquela escravidão, daquela opressão que eles estavam sofrendo. Ou seja, ao invés de eles clamarem a Deus acerca da situação em que estavam enfrentando, eles se renderam ao silêncio. Eles cederam à opressão dos egípcios. Eles cederam à opressão que o inimigo estava causando sobre ele. Porque se a gente parar um pouco e analisar esse texto, que é algo muito lindo, gente, o rei, o faraó, ele estava com medo do povo de Israel. Porque por causa da bênção que o Senhor tinha colocado sobre os filhos de Israel, eles tinham se multiplicado em muito. Lá no versículo 7 fala: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha que coisa linda! Quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, o Senhor nos abençoa e nós crescemos. E o inimigo, ao olhar isso, ao olhar o crescimento que Israel estava tendo, como Israel estava se levantando, Faraó teve medo e falou: não, vamos arrumar isso daqui, porque eles podem de alguma maneira tentar passar por cima de nós e sair daqui. Eu não quero que eles saiam daqui. Então o que o inimigo faz? Ele envia pressão sobre as nossas vidas. Ele enviou pressão sobre os hebreus para que eles ficassem presos, para que eles não tivessem, sabe, os olhos abertos para entender como eles poderiam sair daquela situação. Por um tempo os filhos de Israel cederam à pressão da escravidão e da opressão dos inimigos. Eles deixaram com que sua fé em Deus fosse apagada devido ao sofrimento, porque tanto sofreram, eles acabaram sendo levados e cederam à pressão. Aquilo que o inimigo estava colocando neles, o jugo e a carga que o inimigo estava colocando sobre eles, simplesmente cedeu. Ou seja, a fortaleza que eles tinham em Deus, a confiança que eles tinham em Deus, foi-se embora a partir do momento que eles decidiram, porque é uma decisão. Eles não clamaram mais a Deus. Eles não buscaram a Deus como eles buscavam antes. Então, automaticamente, o inimigo ele conseguiu tomar o terreno daquela situação e eles foram esmagados de tanta pressão. Né? Eu falo no sentido figurado aqui. Alguns foram, mas nem todos, né? Enfim, e é isso que o Senhor quer trazer para nós. Porque a partir do momento que o povo de Israel ele entendeu que aquilo que ele estava passando era uma opressão que não vinha da parte de Deus, e ele entendeu que ele poderia se posicionar em Deus, orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, ele sairia daquele sufoco, daquilo que eles estavam passando, do sofrimento que eles estavam passando. Então, a partir do momento que eles decidiram clamar a Deus, a palavra fala que o clamor deles subiu até o Senhor e o Senhor ouviu o seu gemido. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículos 23 ao 25, diz assim, ó: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Olha só que forte, gente. Quando eles entenderam que eles poderiam se livrar daquela opressão, daquela pressão que o inimigo estava exercendo sobre eles, clamando ao Senhor, o Senhor os atendeu, porque a palavra fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que coisa linda. Então eles decidiram clamar ao Senhor. O Senhor estava vendo todo o sofrimento que Israel estava passando, mas ele não podia interferir naquilo, porque Israel, ele não entregou na mão de Deus. Os filhos de Israel, eles não entregaram a situação em que eles estavam passando na mão
mão de Deus. E por isso fala no versículo 24: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que coisa linda. Eles entregaram a situação em que eles estavam vivendo na mão de Deus. Aí a gente muitas vezes se pergunta, né? Nossa, Deus viu todo aquele sofrimento e ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque Deus, ele não é intruso igual o inimigo das nossas almas, igual o diabo, que investe sobre nós e não quer saber se a gente deixou ele entrar, não. Se ele viu uma brecha, ele entra e pronto. Deus não é assim. Ele quer que nós entendamos a necessidade de entregarmos tudo aquilo nas mãos dele. E a partir do momento que entregamos o governo nas mãos dele, ele pode fazer. E foi exatamente isso que o povo de Israel, depois de sofrer muito, entendeu. Que eles precisavam entregar a situação que eles estavam vivendo de opressão, de sofrimento nas mãos de Deus. E por isso o Senhor atendeu a eles, o Senhor ouviu o clamor deles, porque eles começaram a pedir ajuda, começaram a clamar por Deus. Olha que lindo. A sua adoração a Deus tem o poder de te tirar da tribulação, da opressão do inimigo. Isso foi porque eles passaram por tudo isso, porque também havia um propósito, mas principalmente eles sofreram tantos e tantos anos porque eles decidiram se render, eles decidiram parar de adorar a Deus, eles decidiram parar de clamar ao Senhor. E é isso que o inimigo quer que nós façamos no dia a dia, quando nós estamos passando por batalhas, por perseguições, por problemas que muitas vezes a gente não entende, a pressão começa a se tornar gigante, a gente acha que não vai mais conseguir conciliar aquilo que nós estamos vivendo. A partir do momento que nós decidimos colocar em primeiro lugar a Deus, a adoração a Deus, o Senhor, ele pode trabalhar nas nossas vidas. E é isso que o Senhor quer trazer para nós. A nossa adoração, ela tem o poder de nos tirar da tribulação, de nos tirar da opressão. Ainda que no momento que nós estamos adorando e que estamos buscando a Deus, pareça que o céu esteja em bronze, parece que nada está acontecendo ao nosso redor, mas no mundo espiritual há um efeito. E o efeito disso é o Senhor agindo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente adora o Senhor, a gente tenta com esforço, porque é complicado quando estamos passando por situações difíceis, e a gente pensa, nossa, não tá acontecendo nada, não tô vendo nada, não tô sentindo nada, não tô me arrepiando, o Senhor não tá fazendo nada. Mas na verdade Ele está e Ele quer de nós, Ele quer que nós entendamos que em primeiro lugar tem que ser o reino dEle. Temos que adorar a Ele, porque sim, Ele é digno, assim como eu tenho falado, Ele é digno de adoração. E através do momento que nós decidimos adorar a Ele, entregando tudo aquilo que somos diante dEle, Ele tem poder para tocar nas nossas vidas, para mudar rotas, para mudar destinos, para colocar uma vírgula onde o inimigo colocou um ponto final, porque nós decidimos priorizar a Ele, amém? O Senhor quer que continuemos firmes, buscando e adorando a Ele. E o Senhor hoje ministrou essa frase dentro do meu coração, não só para mim, mas para vocês também. Não ceda à pressão do inimigo. Não ceda à pressão do inimigo. Se você estiver na sua casa, em um lugar onde tem muitas pessoas, fale isso pra você. Não, eu não vou ceder à pressão do inimigo. Tá difícil? Tô passando por luta? Tô passando por prova? Amém, o Senhor é comigo. Eu não vou ceder à pressão do inimigo, porque é isso que o inimigo quer, gente. Ele quer nos calar, ele quer tirar a nossa voz. Ele quer que entremos em um silêncio onde nós não podemos estar, onde o Senhor quer que nós estejamos, e por isso nós não conseguimos alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe, quando nós nos calamos, o inimigo ele tem ainda mais acesso para trabalhar nas nossas vidas, porque nós estamos dando abertura para ele, estamos nos calando, sabe? Então o Senhor quer que nós nos posicionemos nele, sabendo que ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Assim como eu cantei aqui, gente, hoje, se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois Tu és aquele que me guarda. Olha que lindo. Quando nós reconhecemos que é o Senhor que pode nos ajudar, que é o Senhor que nos capacita, que é o Senhor que nos faz romper, nós entregamos tudo diante dEle, continuamos adorando em meio às adversidades, e Ele pode nos livrar. Amém? Então continue adorando, mesmo no deserto, mesmo diante da opressão do inimigo. É essa adoração que te tira da opressão e move o céu ao teu favor. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para passar para vocês.
que nós venhamos continuar firmes, ainda que estejamos passando por provas, por dificuldades, que o nosso objetivo, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor e que possamos entender que não é para nós nos calarmos, é para nós ficarmos firmes, continuando buscando a Deus e adorando a Ele, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele é fiel porque a palavra dele fala que Ele vela pela palavra dele. Passam céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Então que o Senhor venha nos trazer novamente essa fé de que possamos ter essa certeza, essa fé de que o Senhor está conosco. Amém? Então é isso, gente, que o Senhor ministrou no meu coração. Tenho alguns avisos para passar. Se vocês quiserem colocar pedidos de oração, fiquem à vontade. Estaremos orando e intercedendo por vocês. Eu estarei orando e intercedendo por vocês. E é isso, tem alguns avisos para passar. Primeiro, que domingo, às 9 horas, nós teremos o culto com o profeta Vinícius Iracete e com a profeta Ariane Iracete na minha igreja, na IEJN Alphaville, Avenida Arana 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá sendo uma bênção. Tá sendo uma bênção. Eu creio que quando você for, o Senhor vai falar contigo, vai te dar força para continuar permanecendo nele, vai te revelar coisas que você ainda não sabe, porque você está decidindo buscar a Deus. Decida buscar a Deus, amém? Também, semana que vem, às 17h30, o horário pode mudar, mas por enquanto, às 17h30, nós teremos a nossa célula digital na terça-feira e na quinta-feira. Se vocês puderem estar presentes, estejam, porque nós sempre estamos falando sobre coisas que nos trazem para mais perto de Deus. Amém? Então é isso, também tem um canal no YouTube, gente, o link tá na bio, um grupo da Célula Digital, também o link tá na bio, se você quiser participar da célula, se inscrever no meu canal, fica à vontade, ativa o sininho, deixa o like lá que eu também posto as células que eu faço aqui lá, porque às vezes é um pouco mais fácil de ver por lá do que por aqui. Então é isso, gente, os avisos de hoje, e agora vamos estar orando, intercedendo pelas pessoas que estão aqui, amém? E é isso, então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por essa célula, obrigada por essa palavra, obrigada por o Senhor ter ministrado aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Obrigada por nos fazer entender, Pai, que em meio às dificuldades, adversidades, Pai, em meio aos problemas, é aí que nós precisamos continuar adorando a Ti cada vez mais, Pai, porque é a partir disso que o Senhor pode intervir nas nossas situações, é a partir disso que o Senhor pode nos tirar, Pai, da adversidade, Pai, do deserto. Então queremos Te pedir em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, nos trazer a fé, a certeza e a convicção das coisas que se esperam, Pai, a certeza e a convicção do que não se vê, mas das coisas que se esperam. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te pedir para que o Senhor venha trazer forças a nós, para que nós venhamos continuar firmes, buscando a Ti, Pai, focadas em Te servir, Pai, em dar o nosso melhor a Ti. Em nome de Jesus, quero Te pedir para que o Senhor continue abençoando a vida da Thaís, Jesus, a família dela, Pai, os filhos do Lucas, o Lucas e a Júlia, Pai, em nome de Jesus, o Mateus Luca também, que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, que esteve aqui, Pai, ouvindo da Tua palavra, que o Senhor venha tocar, Pai, trazendo cura, libertação, Pai, trazendo força, Jesus, em nome de Jesus, Pai, que cada família aqui que foi representada seja ricamente abençoada, Jesus, e que o Senhor possa vir com avivamento sobre essas vidas, Pai, sobre essas famílias, Pai, para que vidas se convertam a Ti, para que vidas conheçam o Teu amor, em nome de Jesus, Pai, queremos Te agradecer por tudo e Te pedimos, continua conosco no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então foi essa célula de hoje, espero que o Senhor tenha ministrado ao coração de vocês e até semana que vem, amém? Deus abençoe vocês, um forte abraço e tchau!